Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Guedes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a difração. Então vamos lá. Difração. Mas para falar da difração, é melhor eu tentar explicar através de imagens aqui, certo? Então vamos lá. Então imagina que eu tenha uma parede e nessa parede aqui eu tenho um orifício, certo? Vem aqui, ó. Eu teria uma passagem. E aí, imagina o seguinte, que bem aqui, ó, nesse meio, né? Eu teria uma perturbação desse meio. E aí, o que iria acontecer? Iria acontecer o aparecimento de uma propagação de energia em forma de ondas. Essas ondas seriam periódicas, né? O que são ondas periódicas? São ondas em que o fenômeno, né, o comprimento de onda aparece identicamente em intervalos de tempos iguais, tá? Então, aqui, vou pegar outra cor aqui. Então, daqui para cá, eu teria o comprimento de onda. Beleza? Então, essa onda iria se propagar e ela ia atingir esse obstáculo. Beleza. Bom, como é que eu poderia falar da difração? Imagina o seguinte, que esse orifício ele teria essa abertura, seria uma abertura bem maior do que essa bem aqui. E aí, eu teria aqui, ó, a abertura, a perturbação, né? E eu tivesse aqui, ó, a onda periódica. Mas percebe o seguinte, que o meu comprimento de onda aqui, ó, lógico, não está saindo perfeito aqui, ó, mas o meu comprimento de onda teria essa distância aqui, né? E essa distância seria muito menor do que esta distância bem aqui, ó, do orifício, certo? Então eu teria um comprimento de onda muito menor, comprimento de onda muito menor do que a largura do orifício, beleza? Então vamos voltar aqui. Não, deixa eu apagar assim, em vez de voltar. Apago bem aqui, ó. Beleza, tranquilo. Então, o que eu teria? Aqui, ó. Se eu ligasse a fonte, né, onde foi originada a perturbação com esse lado aqui do orifício, eu teria o que eu chamo de raio 1, certo? E se eu ligasse esse aqui, ó, com esse outro, vou voltar aqui, não ficou tão legal. Imagina que isso aqui é reto, tá? Beleza. Aí aqui eu teria o raio 2. Então, a, a onda iria se propagar aqui, ó, sempre conservando aqui o comprimento de onda. Eu vou tentar. E aí o seguinte, ó. O que eu teria? Nesse caso aqui, quando eu tenho o orifício muito maior do que o comprimento de onda, a onda ela iria estar confinada entre os raios 1 e 2. Não, acabei não anotando ali
o raio 2, bem aqui, ó. Então, isso, nessa situação aqui, né, quando o comprimento de onda é muito menor do que a largura do orifício. Então, o que eu iria ter? Eu iria ter uma região. Então, o que eu teria, né? Nessa região aqui, ó, vou pegar uma outra cor aqui. Deu isso, cinza. Beleza. Então, toda essa região aqui, ó, não teria o aparecimento assim como esse lado aqui, ó, não teria o aparecimento da onda. Então, eu teria o que a gente chama de sombra, certo? Então, eu teria sombra aqui e eu teria sombra aqui. Então, olha só, mas quando eu tenho o comprimento de onda da mesma ordem do orifício, na ordem de grandeza do orifício, vem aqui. Teria isso aqui, ó. Eu teria então, quando eu tenho aqui o comprimento de onda proporcional ali, mais ou menos do mesmo tamanho, né? Da mesma ordem de grandeza, da largura do orifício, eu deixo de ter aquela parte de sombra e eu vou ter o que? O contorno. Eu vou contornar o obstáculo. Certo? Então eu estaria contornando o obstáculo, mas só quando o comprimento de onda ele é da mesma ordem de grandeza ou maior do que o orifício. Tranquilo? Então, beleza. Então eu não teria mais a sombra e eu teria o contorno dos objetos, né, dos obstáculos pela onda. Então isso aqui seria o que? A difração. Então eu estaria com a difração acontecendo. Beleza? Então olha só. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho o som e tenho a luz visível, certo? A luz, ela tem comprimento de onda em torno de ali 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Sim, por volta ali, o comprimento de onda, certo? Então isso aqui, ó, percebam o seguinte, né? Que aqui eu tenho uma potência de 10 elevado a menos 7. Para que eu tivesse a difração, eu teria que ter um orifício dessa ordem de grandeza aqui, de 10 elevado a menos 7. Então, a gente não iria ver com frequência o que? A difração, né? Em ondas eletromagnéticas, certo? Porém, lembrando que o som ele tem frequências, né? Que vão de o som audível para a gente, né? De 20 Hz
até 20 kHz, certo? Consequentemente, o que eu vou ter aqui? Ó? Uma faixa de comprimentos de ondas que vão desde de 17 milímetros até 17 metros. Então, eu consigo ter ondas com mais ou menos ondas sonoras com esse comprimento de onda e esse comprimento de onda. Então, é muito mais fácil eu observar a difração em ondas sonoras do que em ondas eletromagnéticas, por exemplo, a luz. Tá? Então, por quê? Eu consigo ter ondas mais ou menos do tamanho dos obstáculos, dos orifícios, né? E aí eu sempre vou conseguir sensibilizar, por exemplo, o ouvido de uma pessoa que está atrás de uma parede, porque lembrando que o som é uma onda tridimensional, certo? Então ela se propaga em todas as direções, né? E aí o que vai acontecer? Quando ela encontra um obstáculo, ela vai encontrar uma passagem e depois disso ela vai fazer a difração. Então eu não vou ter, então imagina o seguinte, ó, uma pessoa aqui, né? Ela emitiu uma onda sonora e aqui, ó, ela encontra uma parede, né? O que vai acontecer? O som vai se propagando aqui, ó, né? Aí eu tenho aqui, ó, uma abertura, uma janela, uma porta. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Então, se eu tivesse uma segunda pessoa bem aqui, ó, certo? Ela não deixaria de ouvir, porque o som consegue contornar essa barreira bem aqui, e aí eu não teria a sombra. Então ele estava curvando aqui, né? Eu estaria contornando e esse indivíduo aqui, que estaria atrás da porta, estaria escutando o que esse primeiro indivíduo estaria falando, né? Emitindo esse som. Então, beleza? Então, a difração é o contorno de ondas periódicas sobre obstáculos, desde que o comprimento de onda da onda, no caso aqui a gente está dando o exemplo de som, né? Seja da mesma ordem de grandeza do obstáculo, né? Do orifício do obstáculo, né? Orifício do obstáculo. Da passagem daqui da pedaço que estaria faltando aqui, beleza? Então, vamos lá, definir aqui de uma forma mais... colocar em palavras, a difração, certo? Seria ou é a curvatura de uma onda em torno de um obstáculo. Beleza? Então, como eu falei, é muito mais fácil a gente observar a difração em ondas sonoras pelo comprimento de onda dele ser muito maior do que o comprimento das ondas eletromagnéticas, mais em específico a luz, né? O espectro
da onda eletromagnética que é visível, beleza? Então, eu consigo observar a difração no som, mas na luz visível é um pouco mais complicado, né? Lembrando que o comprimento de onda do som varia entre 17 milímetros e 17 metros, e da luz visível ali em torno de 5 vezes 10 elevado a menos 7 metros, beleza? Eu espero que você tenha entendido o fenômeno da difração. Agradeço a quem assistiu o vídeo até esse ponto e até a próxima. Um abraço e até logo.